Olá, bem-vindo ao canal do Instituto Jarita Vijaya. Vamos para mais um episódio do projeto As Flores em Meu Ser. Hoje contando um pouquinho da história de Hahnemann, sua filosofia, os princípios homeopáticos. Então você é meu convidado a receber, a pensar, a refletir sobre a bela história, o princípio, o olhar para a saúde e doença que a homeopatia nos traz. Então, curta, comente, se inscreva e seguimos juntos. Vamos começar. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio. Uma honra poder ter você aqui no nosso canal, acompanhando essa nossa websérie que vai contar com um trabalho contínuo. Até 2023, vídeos diários trazendo as bases, trazendo as flores e o sistema dos florais de Saint-Germain. Convido você hoje a receber um vídeo que eu chamei de vídeo base, que vai basear o que nós vamos falar mais para frente. E para construir, para tecer essa fala, eu tenho a honra de chamar uma pessoa que teve um papel muito forte, muito importante na minha vida. Essa pessoa é uma mulher guerreira, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher forte de fibra, que é mãe, que é esposa, que é professora e que é um ser humano que escolheu defender uma causa que é verdade para ela, uma causa que é a razão, que é a missão e que é o propósito. Essa mulher, ela vem com a força da guerreira, ela vem com um coelho no nome e ela vem fazer parte da composição do time de convidados para esse projeto. Então ela é Cibele Coelho. Si, bem-vinda às Flores em Meu Ser. Se apresenta para o pessoal aqui. Nossa, gente, meu olho encheu d'água, Camila, de você me apresentar dessa forma. Eu fiquei emocionada mesmo. Pessoal, é um prazer muito grande, né? Ser lembrada pela Camila e estar aqui, né? E poder falar um pouquinho para vocês sobre a homeopatia, sobre Hahnemann, né? E sobre a homeopatia na minha vida, né? Então, como a Camila disse, eu acho que eu me sinto realmente uma guerreira, porque hoje eu tenho mestrado, doutorado, pós-doc, sou professora da pós-graduação em mestrado, doutorado, né, da Unisa, Universidade de Santo Amaro, sou pesquisadora, e sou professora também da HD Science, que é uma escola de homeopatia para veterinários, né? Só para veterinários. E assim, antes de falar, né, sobre o nosso querido Hahnemann,
eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, né? Como que a homeopatia chegou na minha vida, né? A homeopatia, assim, a homeopatia e a Cibele meio que se misturam, né? Elas têm um vínculo muito forte, né? Essa que é a verdade. Então, assim, eu sou homeopata há 25 anos, há mais de 25 anos. E eu só trabalho com homeopatia, né? Tanto a parte clínica, como o ensino na HD Science, como minhas pesquisas na Universidade de Santo Amaro, tudo tem como base, né, a homeopatia. Minhas pesquisas são com altas diluições e é o que eu gosto, né? É o que eu gosto de fazer e é o que eu gosto de falar. Então, assim, o convite da Camila para estar aqui foi, além de uma honra, uma alegria muito forte, né? Então, assim, há muitos e muitos anos atrás, eu fui convidada para trabalhar com animais silvestres. E naquela época não tinha nada, não tinha livro, não tinha nada. E não tinha pessoas, né, muitas pessoas que entendiam, né, de animais silvestres ou selvagens como há hoje. Hoje nós temos pós-graduação, nós temos uma amplitude muito maior. Mas há 25, 26 anos atrás isso não existia. E aí eu comecei a trabalhar com silvestres e um mantenedouro da fauna, e era uma coisa muito assim, complicada, porque são animais muito, muito sensíveis, né? Muito sensíveis. E foram esses animais sensíveis que me levaram para a homeopatia. Eu comecei a pesquisar e pesquisar, e fui me apaixonando pela homeopatia, fui me apaixonando. E cada animal que respondia, né, tinha uma resposta à homeopatia, me deixava, assim, cada vez mais feliz, cada vez mais plena, né, do que eu queria fazer. Então, vou contar uma história para vocês, porque realmente foi a história que mais me marcou. Chegou um papagaio lá no criadouro e ele gostava... ele viveu 20 anos com a tutora. E aí ele foi retirado pela polícia ambiental e levado para o mantenedor. E assim, eu chegando lá, ele chegou super bem, não foi para o recinto, ficou numa quarentena, né? Protegido, porque ele era um animal de casa, né? E com o passar do tempo, ele desenvolveu, pouco tempo, uma semana, ele já estava com uma pneumonia. E eu tratei da pneumonia, eu era uma veterinária normal, né, alopática, eu tratei da pneumonia, e esse animal ficou bem da pneumonia, ficou tudo bem, fez exames, e aí eu percebi que ele tinha ficado bem do pulmão, da pneumonia, mas ele tinha piorado muito, ou estava muito mal do fígado. E esse animal veio a óbito. E isso me trouxe uma tristeza muito grande, porque eu comecei a meio que me culpar, que tratando a pneumonia, eu acabei fazendo com que ele piorasse do fígado, e eu fiquei muito mal com isso. E foi aí que eu falei, não, eu quero outra coisa. Esses animais, eles não podem ficar recebendo química, eles são muito sensíveis, eles são ligados à natureza, eles são natureza, né? Mesmo aqueles que vivem dentro de uma casa. E aí eu fui para a homeopatia, né? Eu fui para a homeopatia e assim, foi quando eu me encontrei, né? Então, cada matéria médica que a gente via, que eu via no curso, eu vibrava, né? E eu falava, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. E aí, na metade do curso, eu tive um paciente, uma cachorrinha,
o nome dela era Sarabi. E ela estava com problema na coluna e não conseguia andar. E eu falei, nossa, a tutora já tinha um diagnóstico de 3 veterinários para eutanásia, porque ela gritava de dor. E a medicação já não conseguia fazer nada, e ela começou a vomitar, aí parou de comer. Então, assim, foi muito, muito terrível, né? E eu me lembro que a tutora dela chegou no meu consultório e falou assim, doutora, eu não acredito em homeopatia, mas eu não quero sacrificar minha cachorra. Então, eu tô aqui tentando. E aí eu falei para ela, não, tudo bem, você não precisa acreditar, a homeopatia não é religião, né? Assim como os florais também não são religião. E aí eu comecei a tratar da cachorra. Em uma semana, essa cachorra estava andando plena, sem dor. Isso porque a homeopatia é lenta, imagina se não fosse. Eu falo sempre isso. E aí ela voltou a andar. 6 meses depois ela continuava andando, né? E ficou muito bem. Opa, gente, ó, tem uma visita aqui. Todo veterinário não consegue ficar longe de bicho, né? Vocês sabem disso. Então, eu não vou tirar ele daqui, não, porque ele enfeita, né, a tela. Esse é o Gatolomeu, gente. É o gato do meu filho, ele que deu esse nome. Bom, então, quando eu vi aquela cachorra andando, vocês não têm ideia do quanto, assim, alegrou o meu ser, assim, sabe? Eu fiquei, assim, ao mesmo tempo impactada com o resultado, eu fiquei feliz por aquele animal, pela tutora dele, né, que falou comigo chorando que ela tinha voltado a andar e que ela estava até subindo escada. O que não é recomendado, mas ela estava conseguindo, né? E aí, gente, aí acabou, assim, aí para mim a homeopatia virou, assim, a minha razão de viver. Eu passei a respirar homeopatia, dormir homeopatia, a viver homeopatia, a estar com homeopatia absolutamente o tempo todo, né? Absolutamente o tempo todo. E assim, eu queria mostrar, sabe, para os outros o que a homeopatia poderia fazer, né? Mas era complicado, porque naquela época, 25 anos atrás ou mais, assim, a abertura para a homeopatia ou para a medicina integrativa era muito menor. Muito menor. Então, era assim, difícil, né? Simplesmente difícil. E aí eu falei, bom, já que tá difícil, né? O que eu preciso fazer para mostrar para os meus colegas que a homeopatia vale a pena? Foi aí que eu entrei para fazer um mestrado. Né? Eu já tinha terminado a pós-graduação de homeopatia. A homeopatia é uma especialidade médica, então ela é legalizada pelo Conselho de Medicina e pelo Conselho de Medicina Veterinária. E aí eu falei, bom, vou fazer o mestrado. Claro, com homeopatia, né? Aí eu terminei meu mestrado toda feliz, agora eu vou dar aula, vou falar de homeopatia. E aí eu entrei numa faculdade, levei meu currículo, e essa faculdade falou assim, tá, você é homeopata, mas o que mais? Né? Então eu falei, bom, não, aí eu dei aquela balançada, ele falou assim, olha, aqui, por enquanto, a gente não tem interesse em ter aulas de homeopatia, então, por enquanto, assim, não vai dar para contratar, e quando mais para frente a gente vai conversando e tal. Eu falei, olha, eu fiz o mestrado, mas não foi o suficiente,
E foi aí que eu fui buscar um doutorado, né? Eu fui apresentar um trabalho, o meu trabalho de mestrado, eu apresentei em Londres. E aí, quando eu voltei de Londres, como eu fiquei um período lá, já não dava mais para voltar para o criadouro. E aí eu peguei e falei assim, para o mantenedor. Então eu falei assim, olha, vou entrar no doutorado, que exigia muito mais tempo, exigia o dia inteiro de dedicação. Mas eu falei, a homeopatia vale a pena. E entrei no doutorado. Quando eu finalizei meu doutorado, eu consegui um emprego na Universidade de Santo Amaro, que é onde eu estou até hoje, né? Esse ano fez 10 anos que eu sou professora lá da Universidade de Santo Amaro, da graduação e do mestrado e doutorado. E aí eu comecei a dar aula e comecei a fazer pesquisa. Quando eu terminei meu doutorado na USP, uma pessoa que estava na banca, que já me conhecia, falou para mim, Cibele, e agora? O que você vai fazer? Eu falei, olha, na verdade, o que eu vou fazer? Eu quero continuar fazendo pesquisa. Aí ela pegou e falou assim, então vamos fazer o pós-doc? E eu aceitei, né, maluca que eu aceitei. E que eu era, não, ainda sou, né? As coisas a vida que eu levo é meio doideira. E aí eu aceitei e fiz o pós-doc, né? Então, assim, eu trabalho com homeopatia, né? Faço pesquisa e clínica e tudo com homeopatia, né? Sempre apaixonada pela homeopatia, sempre querendo falar de homeopatia. Aí eu dei um curso em 2017, né? Em 2017 eu dei um curso sobre homeopatia na Bravas, que é a Associação Brasileira de Homeopatia, de Médicos Veterinários de Animais Selvagens. E foi no Zoológico de Guarulhos. E, assim, muitos veterinários que estavam lá pediram para mim abrir um curso de homeopatia veterinária. Eu peguei e falei, mas será que tem gente suficiente? Muita gente falou que não haveria interesse nesse curso para todos os anos, né? Que eu conseguiria fazer a primeira turma, a segunda turma, mas seria só isso. Bom, gente, eu estou há 5 anos com a HD Science, que é a minha escola de homeopatia para veterinários. Já estou na 13ª turma, ou seja, tem veterinários interessados em fazer o curso e entrar de cabeça aí na medicina integrativa, né? E aí, gente, eu comecei, né, com esse curso, eu tinha que dar aula, né? Eu já dava aula, eu dou aula há 20 anos. Não, há 25 anos, o mesmo período que eu tenho de homeopatia. Eu comecei a fazer o curso e logo em seguida comecei a dar aula no próprio curso que eu fiz, né? E aí eu fui me aprofundando, eu já sabia a vida de Hahnemann, já sabia o início da homeopatia, mas uma coisa é você saber, a outra coisa é você dar aula, né? É diferente. Eu comecei a estudar, né? Mais esse lado assim de Hahnemann. E aí eu comecei a ficar cada vez mais indignada, né? Quando alguém fala assim, mas a homeopatia é uma pseudociência, a homeopatia não é ciência. Isso me indigna muito, porque, gente, Hahnemann foi um grande cientista, né? Hahnemann foi um cientista, assim, totalmente fora do seu tempo, totalmente. Não dá, assim, para você... para mim, eu vou tentar passar alguma coisa para vocês. Fiquem tranquilos que eu não vou cair na teoria, não. Eu vou contar de uma forma leve, né? Eu espero. Um pouquinho de Hahnemann. E para que vocês enxerguem a pessoa maravilhosa que ele foi, né? E como ele inspirou, né? Tantas outras caminhadas, né? Inclusive a caminhada dos florais. Né? Então, Hahnemann, ele era um médico, né?
ele nasceu na cidade de Leipzig, ou Leipzig, na Alemanha. E ele era uma pessoa muito inteligente. Pessoal, é muito inteligente, sabe? Muito, muito inteligente. Pois esse era o Hahnemann, né? E aí o Hahnemann, como médico, naquela época, gente, mais de 200 anos atrás, o Hahnemann, ele, a medicina não era como é hoje, né? Então, na época de Hahnemann, a medicina era uma coisa assim muito difícil, porque ou a pessoa se salvava e ficava boa, ou ela morria da própria medicação. Então, era uma medicação que judiava muito das pessoas, sabe? A medicação era muito forte. E assim, as pessoas não suportavam. Por exemplo, eram usados sanguessuga, então fazia retirava sangue do doente, então ou ele morria por falta mesmo, diminuição exacerbada do sangue, ou ele ficava bom porque tirava as toxinas. Como não tinha antibiótico, não tinha anti-inflamatório, não tinha. E o que era usado eram muitas plantas. As plantas eram utilizadas, né, para muitas enfermidades. E uma outra coisa que deixava também Hahnemann muito bravo na época dele é que os médicos, eles não encostavam muito nas pessoas. Não se fazia uma clínica de toque, não se fazia exame clínico, porque a maioria das pessoas estavam enferma. E essas enfermidades, ela podia passar contágio para o médico. Então, era a pessoa lá e o médico aqui. E Hahnemann nunca fez muito disso. Hahnemann queria contato, ele queria estar próximo, sabe? Das pessoas. Então, isso também deixava Hahnemann muito chateado. E ele queria contato. Bom, resumindo, ele ficou muito chateado com toda essa situação da medicina na época dele. Ele abandonou a medicina. Ele abandonou a medicina por um período. E nesse período, Hahnemann trabalhava como tradutor. Porque Hahnemann, ele falava várias línguas, né? O pai dele era um vendedor de coisas e rodava toda a Europa. E então Hahnemann, ele aprendeu várias línguas, ele falava assim várias línguas fluentemente. Então ele deixou a medicina que não o agradava para trabalhar como tradutor. E nessas traduções, né, que Hahnemann fazia, ele achou um livro de um autor chamado Cullen. E Cullen, ele falava de um medicamento, que era uma planta, tá? Que era chamada de Cinchona officinalis, ou Quincona, ou Quina officinalis. E aí Hahnemann leu, né, que a planta ela era utilizada para malária, né, para tratamento dos sintomas de malária. Só que esse tratamento era ponderal, ou seja, era planta mesmo. E algumas pessoas melhoravam da malária, se salvavam tomando a cinchona ou quinchona, várias formas aí de falar, né, o nome da planta. E aí, isso foi por volta de mais ou menos 1790, né? Foi essa mais ou menos a época.
Hahnemann nasceu, né, em Meissen, próximo a Leipzig, e ele nasceu em 1755. Né? E aí, quando foi em 1790, quando Hahnemann traduziu, né, essa matéria médica do Cullen e se apaixonou, ele pegou essa planta, né, e ele começou, macerou essa planta, e ele começou a tomar essa planta, né, a quina, também chamada quina. E quando ele tomou a planta, ele falou assim, nossa, ele começou a desenvolver alguns sintomas. Que sintomas? Os sintomas da malária. Então, ele tomou e começou a sentir febre, dores, todos os sintomas da malária. E aí ele lembrou de um conceito que é de Hipócrates, né? Que dizia que esse conceito fala em similium curanto. E ele quer dizer que semelhante cura semelhante. Quem dizia isso era Hipócrates, né? Antes de Cristo. Então, olha, tem muito tempo. Né? E aí, Hahnemann parou de tomar. Quando ele parou de tomar, os sintomas sumiram. Né? Então, Hahnemann falou assim, nossa, interessante isso, né? Porque a planta que provoca os sintomas da malária é a planta que cura a malária, né? E isso, ele ficou, nossa, meu Deus, como que isso pode mudar, né, a história da medicina? E aí, Hahnemann, que nasceu em Meissen e estudou medicina em Leipzig, ele começou a estudar outras plantas e outras substâncias, tá? E aí nasceu o primeiro pilar da homeopatia, né? Que é o semelhante cura semelhante. Assim nasceram as matérias médicas, né, homeopáticas, que são verdadeiras bulas gigantes. Né? A matéria médica é uma bula gigante. Ela consta para tudo que aquele medicamento pode servir, pode ajudar. Bom, mas depois que Hahnemann percebeu que semelhante cura semelhante, ele precisava testar outros medicamentos, outras substâncias. E aí surgiu um outro pilar da homeopatia, que é a experimentação no indivíduo são ou sadio. Então, o que Hahnemann fazia? Ele pegava os amigos, as pessoas que ele conhecia, outros médicos, que tinham uma saúde naquela época, né, beleza, boa, e ele dava substância para aquela pessoa para ver o que acontecia. Só que algumas substâncias eram tóxicas. Então, podiam fazer mal para as pessoas. Então, o que ele fazia? Ele diluía essas substâncias para não intoxicar. E dava para as pessoas. Né? E aí nasceu, então, esse pilar da homeopatia, que é a experimentação no indivíduo são. Então,
uma pessoa, ela tomava o medicamento e ela descrevia, ponto por ponto, tudo aquilo que ela sentia. Para que ela fosse bem correta nessa explicação, essas pessoas, elas não podiam beber nada líquido, não podiam tomar mais nada, não podiam ter uma vida desregrada, né? Para que a ação da medicação ela fosse mostrada o mais pura possível, né? E assim nasceu. Então, a gente já viu o primeiro pilar, que é semelhante, cura semelhante. O segundo pilar, que é a experimentação no indivíduo-são. E agora vamos falar sobre o terceiro pilar, que é a autodiluição. Então, Hahnemann, ele não queria matar as pessoas que ele, né, queria medicar. E a homeopatia fez ele voltar para a medicina, né? Ele voltou para a medicina. E depois de quase 10 anos fora da medicina, ele voltou para a medicina por conta da homeopatia. E aí ele tem até uma história de que ele começou uma história que ele, quando ele percebeu que os indivíduos que estavam mais longe dele, quando ele ia tratar, ele ia de carroça. Não tinha carro, né, gente? Ele ia de carroça. E as estradas também não eram asfaltadas. Então, a carroça, ela sacudia. E ele começou a perceber que os indivíduos que estavam longe, e, portanto, os medicamentos iam, e ele ia sacudindo da carroça até longe, que aqueles indivíduos, quase que eu falo animais, porque eu sou veterinária, né, gente? Então, perdoe. Mas ele percebeu que aqueles indivíduos, eles melhoravam mais rápido e melhor, eles melhoravam mais, né, do que aqueles indivíduos que estavam mais próximos dele. E o que tinha de diferente na medicação dos indivíduos próximos dos indivíduos mais longe? Que esse medicamento era succionado, ele era agitado. A gente não tem total certeza dessa história, mas, de qualquer forma, a verdade é uma só. Hahnemann criou a dinamização, que é, para todo homeopata, o processo de diluição e de sucção, que é quando é agitado a medicação em um anteparo semirrígido, né? Que era como Hahnemann fazia naquela época. Mas hoje em dia tem uma máquina que, por sinal, chama Denise, que faz a agitação dos medicamentos. Mas assim, gente, nasceu a dinamização. Então, repetindo, a dinamização é a diluição mais a sucção, que é a agitação dos medicamentos, segundo a farmacotécnica homeopática, segundo o que Hahnemann fez, né? Hoje se segue a farmacotécnica homeopática, né? Existe uma farmacopeia homeopática e os farmacêuticos todos seguem. Naquela época, Hahnemann, que era também um alquimista, né? Ele era alquimista, ele fazia os próprios medicamentos, né? Então, a gente já tem, primeiro, pilar, que é semelhante, cura semelhante. Segundo pilar, experimentação no indivíduo-são. Terceiro pilar, dose mínima. Então, dose mínima, né? Ultradiluída e agitada. E o quarto pilar, que algumas escolas homeopáticas esquecem. Mas na época de Hahnemann, ele estava testando todos os medicamentos. E ele estava fazendo e criando as matérias médicas. Então, na época de Hahnemann, ele precisava trabalhar com um medicamento único. Então, Hahnemann dizia que um quarto pilar da homeopatia era o medicamento único, né?
Só que, assim, é aquilo, né, pessoal? Muito tempo se passou, hoje em dia existem complexos com vários medicamentos, mas é importante falar que quando eu tenho uma doença crônica, um problema sério, né, é sempre o ideal que a gente busque um medicamento do indivíduo, né? Então, assim, com homeopatia eu tenho duas formas de trabalhar. Eu posso tratar o doente ou posso tratar a doença. Quando eu trato a doença, eu estou tratando o físico. E aí eu posso até trabalhar com várias medicações, né, em complexo. E quando eu vou trabalhar o mental, ou seja, um indivíduo, né, no caso da veterinária, o comportamento, e o indivíduo como um todo, eu posso até trabalhar com vários medicamentos, mas o resultado não é muito legal. Então, o ideal é eu escolher um medicamento daquele indivíduo para conseguir trabalhar. E aí os resultados são muito, muito bacanas, né? Então, assim, é basicamente isso, né, que a gente tem. E, assim, é muito legal os resultados que a gente tem em todas as espécies, tá? Então, assim, a homeopatia, ela veio para ficar. Por mais que queiram falar da homeopatia ou falar mal da homeopatia, a verdade é uma só, gente. Quando você vê resultado, você pode o bispo falar para você que não funciona, não adianta, porque você está vendo o resultado, né? Então, assim, nesses meus mais de 25 anos, eu tenho visto resultados que não acabam mais, né? Desde pegar um animal que se auto-arrancava a pena, em uma semana ele parou de arrancar a pena e começou mudou, ficou mais feliz, né? Tem casos de animais com abscesso, que você explode o abscesso, animais que adoecem por ciúme, que adoecem por perda, né? Porque a homeopatia não trata só o físico, ela trata o mental também, o comportamental. E quando um indivíduo perde o seu ente querido, perde o seu companheiro, perde o seu animalzinho, ele muitas vezes ele adoece por perder, né? E a gente consegue aí trabalhar com medicamentos para o sentimento de perda, né? Então, assim, e hoje o mais gostoso que eu vejo é que antes da HD, eu via os meus casos, né? Hoje, pessoal, como eu disse, eu estou na 13ª turma. Eu vejo o caso de todos os meus alunos, a resposta, né, que os animais dão, porque é muito fácil a administração, né, da homeopatia. Então, cara, isso não tem preço. É uma delícia ver esse resultado, né? E eu gosto muito, 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 né, dos resultados dos florais também, né? Eu aprendi um pouco dos florais com a Camila, né? Que foi minha orientada no mestrado dela. Então, foi uma delícia, né? Trabalhar. E é isso, eu acho que eu sou uma apaixonada pela homeopatia e vivo pela homeopatia, mas adoro conhecer, né, tudo que vem aí da medicina integrativa, onde a gente pode ver o indivíduo como um todo e trabalhar nele, trabalhar a energia, que na homeopatia a gente chama de força vital, né, de todo ser vivo. Todo ser vivo tem uma força vital, e é nessa força vital que nós trabalhamos. Então é isso, e eu estou muito feliz por estar dividindo um pouco aí de toda essa história com vocês. Que lindo! Não é bom poder falar sobre isso? Por que eu trouxe a homeopatia
no projeto As Flores em Meu Ser, porque a homeopatia foi o primeiro estudo de Dr. Bal, criador da terapia floral, e foi o primeiro medicamento integrativo que Neide Margonari dos Florais de Saint-Germain tomou. Então é muito importante conhecermos a história desse alemão que traz uma cura pelo semelhante. O que eu gostaria de perguntar para você, se em relação a Hahnemann, qual que era para ele o conceito de saúde e doença? Como que ele via esse processo do adoecimento? É, é, isso é uma pergunta bem interessante, né? Porque Hahnemann, ele dizia que existia um caminho do adoecer e um caminho da cura, né? Então, ele já achava que existia mais do que simplesmente a doença física, né? Então, ele achava que a pessoa, ela sempre... aí tem um conceito que ele nem sabia, mas ele já falava do conceito da psicossomática, que é quando você desequilibra o emocional, desequilibra a mente, né? E aí, esse desequilíbrio, ele vai para o corpo. Então, toda vez que você adoece, que você mostra um sintoma físico, você já adoeceu primeiro aqui, na mente ou nas emoções, né? Nas emoções. Então, ele já via, ele já tinha essa visão, né? Então, ele achava que o indivíduo, ele merecia, né, uma cura plena, né? E a cura plena não era a cura somente do corpo, mas a cura da alma, a cura do emocional, a cura da alma, né? E eu acho que foi muito isso que Bach, né, puxou aí para fazer os florais. Não, é muito legal porque na filosofia de Bach tem muito da linguagem hipocrática, muito de Paracelso, do ver o corpo como realmente um universo hoje. Sim. O que eu gostaria de perguntar para você também, se em relação à homeopatia, ao tratamento, nós temos, como você disse, pensando que nós estamos hoje no vídeo 2022. Nós temos um profissional homeopata que estuda homeopatia e vai fazer um medicamento único. Nós temos na farmácia vários compostos homeopáticos também. Como que funciona o tratamento? Pensando em humanos e animais, então é um tratamento prolongado, é um tratamento mais curto? Qual que é a sua experiência em relação a isso? Tá, ótimo. Vai depender muito de que enfermidade, né, a gente está tratando. Então, por exemplo, existe uma lenda de que a homeopatia é lenta. Isso não é verdade, é um mito, né? Depende muito do que você vai tratar com a homeopatia. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho um problema crônico, eu adoeci por 10 anos de um problema de pele. Então, durante 10 anos eu tive um problema de pele. Ou um animal com problema de pele. Então, assim, esse problema é um problema crônico, né? Aquele tipo de animal que toma antibiótico, fica bom, toma corticoide, fica bom, para os medicamentos, volta a adoecer. Então, esse animal tem um problema crônico e ele vai precisar de um medicamento para trabalhar tudo aquilo que ele adoeceu nesses 10 anos, ele vai voltar a fazer o caminho de cura. E algumas vezes isso é um pouco mais lento, né? Mas não é um lento de anos, é um lento de 1 mês, 2 meses, às vezes. O maior problema não é a demora da homeopatia, e sim o acertar a medicação. Porque quando você acerta a medicação, é muito rápido. É muito, muito rápido. Uma outra forma de tratamento são os medicamentos, os problemas, né, as enfermidades agudas. Quando eu tenho um problema agudo,
eu preciso ser rápida, porque senão o animal morre. E aí é quando a gente mais vê a ação da homeopatia. Porque no problema agudo ela é muito rápida, né? Do tipo parar uma diarreia em um dia, do tipo parar uma convulsão em segundos, né? Então eu já tratei animal que estava convulsionando, filhote, não podia tomar nada e convulsionando já há horas, e aí ele colocava gotinha da homeopatia e o filhote saía da convulsão. Já tenho animais que pararam de tomar medicamentos como Gardenal. Eu vou falar de animais, gente, porque eu sou veterinária, mas assim, eu vejo amigos meus médicos fazendo a mesmíssima coisa com os humanos, né? Então, é bem... em problemas agudos é muito rápido. E eu digo para vocês que eu já tirei animal de convulsionando assim em segundos. É muito rápido. E lembrando que em nós, uma das coisas que retarda qualquer tratamento é o que nós pensamos e o prazer oculto que a doença nos traz. Esse prazer de ficar doente, prazer de talvez até ter, né, se um animal dependente de você, tudo isso é importante para que a cura vá se estabelecendo. Uma pergunta, mais uma, se a homeopatia, ela tem princípio ativo ou ela também é baseada na energia, como os florais? Como que é? Bom, a homeopatia tem princípio ativo, sim, é chamado de tintura-mãe. E o que acontece? Até a 11CH existe matéria, existe molécula, tá? A partir da 11CH, e o CH, gente, quer dizer centesimal Hahnemanniana, que foi a escala que Hahnemann criou. Depois, antes de morrer, ele criou também as LM, que é a 50 milesimal. Então, assim, a partir da 12CH, não tem mais molécula. Você pode procurar à vontade, e não existe mais molécula. E aí, o que eu tenho? Eu tenho a energia da medicação ali naquele frasco com um líquido inerte, no caso dos líquidos, né? A solução hidroalcoólica, e pode ser feito também em glóbulos, onde os glóbulos são embebidos com a solução inerte. Então, a partir do 12CH, né? Não existe mais matéria, somente energia. Que interessante. Ele também vem com o princípio energia na cura e tudo isso depende. Se, para finalizar, minha última pergunta, que eu adoro fazer perguntas, mas é Imagina, fica à interessante. vontade. Em relação ao profissional que pode ser homeopata. Nós sabemos que na veterinária, o homeopata, para tratar animais, precisa ser veterinário. Em relação à parte médica, ela está aberta para só os médicos ou, de forma geral, para os farmacêuticos também? Como que é? A homeopatia ela pode ser estudada por todos os profissionais da área da saúde, tá? Da área da saúde. Então, é uma pós-graduação e ela pode ser exercida por médicos, farmacêuticos, dentistas, veterinários. Então, assim, pessoas da área da saúde, né? Infelizmente, ela não é, a medicina homeopática não é aberta a todas as pessoas livremente. Porém, existem algumas pessoas, né, que fazem um curso livre de homeopatia. Então, nesse caso, não é uma pós-graduação, é um curso livre. E isso é uma questão muito polêmica, porque alguns dizem que essa pessoa não pode exercer, outros dizem que pode exercer. Então, assim, teoricamente, a homeopatia é para pessoas que
são da área da saúde. Ok. Teoricamente. Sem entrar em polêmicas, mas é legal porque a homeopatia, por ser a primeira que foi reconhecida pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, como uma técnica de intervenção em prol da saúde integral. É muito importante. Então, a gente bate nessa tecla, a homeopatia e a acupuntura, eu diria que são a base para as outras que vieram. Então, Abrir porta, né, Cami? Tem. Eu acho que é isso. Abriu a porta para que outras medicinas integrativas maravilhosas, fantásticas, com grandes resultados, possam aí entrar. Como foram as primeiras, elas sofreram muitas críticas, sofrem até hoje, mas eu creio que hoje, assim, as pessoas têm uma forma aí de ver tudo isso, graças a Deus, melhor. As pessoas têm aberto, né, os olhos para sair um pouco fora, né, da química, da intoxicação. As pessoas têm melhorado a sua alimentação. Isso ajuda muito, né? Então, assim, tudo isso é bem... Graças a Deus. Ótimo. Bom, para finalizar nosso vídeo, nosso episódio, eu vou perguntar para a Cibele se, pensando que Hahnemann você falou 200 anos atrás, mas pensando na Cibele nessa jornada, se o que você aprendeu com Hahnemann para a vida? E o que você sente hoje da filosofia, da teoria, da base dele? Como que você traz para nós e para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, terapeutas florais, curiosos, qual que é a sua percepção quanto a isso? Camila, Hahnemann mudou a minha vida, né? Mudou minha vida demais. Eu passei a ver o ser humano, o ser vivo, de outra forma. Eu sempre fui uma pessoa muito sensitiva, muito sensível, emocional, e eu aprendi que vale a pena lutar. Eu acho que foi isso que Hahnemann me ensinou, que vale a pena lutar pelo que você acredita. Eu acho que essa foi a grande lição que Hahnemann me deu. Foi essa força de lutar por aquilo que a gente acredita. Porque Hahnemann foi perseguido, tentaram matar Hahnemann mais de uma vez, ele teve que se esconder várias vezes. E por quê? Porque ele mostrava a medicina dele. Ele salvava vidas. E ele era perseguido por salvar vidas, né? Porque era mais fácil chamar ele de charlatão do que admitir que a medicina dele salvava vidas, né? E tem até uma história, se você me permite contar, muito interessante, porque quando o Hahnemann estava lá, no auge, na Europa, uma faculdade nos Estados Unidos, uma pessoa chamou um aluno da universidade, da pós-graduação, contou a história de Hahnemann e o que Hahnemann estava fazendo na Europa, e aí ele pegou e falou para ele: olha, você vai lá e você vai conhecer esse Hahnemann, conhecer essa tal de homeopatia, e você vai trazer material para a gente desmentir tudo o que ele falou. Tá bom? Tá. Foi lá o médico para conhecer Hahnemann, conhecer homeopatia e voltar para os Estados Unidos e desmentir tudo. E mostrar que Hahnemann era um charlatão e que a homeopatia não existia, era falsa. Sabe o que aconteceu? Exatamente o contrário. Ele se apaixonou pela homeopatia, por Hahnemann, virou um discípulo de Hahnemann, passou a estudar a homeopatia e também a curar com a homeopatia. Então, assim,
Faz muito tempo que as pessoas tentam derrubar a homeopatia. Faz muito tempo. E, por mais que tentem, contra fatos, não há argumentos. Né? Quando você vê um animal com AVC, um passarinho com AVC caído no fundo da gaiola, e você dá uma medicação e ele volta para o puleiro em 2, 3 minutos, 4 minutos, quando você vê isso, não tem argumento. Quando você pega um animal que está sangrando, eu tenho uma aluna que ela trabalha num CRAS, que é um centro de reabilitação de animais selvagens, e ela recebeu, se não me engano, um gavião, e ele estava com uma hemorragia e nada conseguia fazer parar essa hemorragia. Sangrava muito. E aí eles tiveram a ideia de pegar um glóbulo de homeopatia e colocar no sangramento, no foco, ali na artéria que estava sangrando, no vaso. E parou de sangrar. E olha, que eles já tinham tentado outras coisas e nada fazia parar de sangrar. Parou de sangrar no ato. Então, assim, eu acho que é isso. Hahnemann me ensinou isso. Ele me ensinou a lutar por aquilo que eu acredito, e ele me ensinou a não ser egoísta, não guardar para mim, porque ele mostrou para o mundo, mesmo sendo massacrado, ele continuou aí a missão dele. E eu já passei pela época do massacre, graças a Deus, e já estou numa outra fase, né? Eu estou na fase do ensinar realmente, formar novos homeopatas e que tenham principalmente esse respeito à medicina integrativa, esse respeito às medicinas que trabalham aí com energia, né? Então, acho que é isso, Cami. Sim. E olha que importante, você que é terapeuta floral, você que é homeopata, você que é terapeuta integrativo, saber daqueles que começaram, que deixaram o seu legado, para que nós aqui hoje, 2022, pudéssemos refletir sobre o que eles fizeram, seguir os seus legados e até transcender algumas coisas, criando pessoas, indivíduos, tutores, auxiliando os animais a terem a consciência de onde começa a doença e quais são os recursos que se pode ter. Uma coisa que é importante ressaltar é que a medicina integrativa, ela não se opõe à medicina materialista e tradicional. Ela vai integrar, ela vai complementar, ela vai conversar. Então, se você pensa que eu sou mulher, tenho a minha experiência, se eu conheço a Cibele, ela vai trazer alguma coisa da experiência dela para mim, e eu vou aprender. E nós duas juntas vamos ter um poder maior do que individual. Nós vamos conseguir ascender. Então, você que está assistindo esse vídeo tem e detém da potencialidade de poder ser a mudança que você quer no mundo, trazer para você o que faz sentido. E uma das coisas que a Si falou que me chamou muita atenção na história de Hahnemann, que é a luta pelo que se acredita, o real vestir a camisa, o olhar para dentro. Então, agora, Si, convido você a deixar o seu conselho para quem está assistindo esse vídeo, a sua palavra final aqui, para nós encerrarmos esse nosso episódio com você, Si. Ai, Cami, eu queria muito agradecer essa oportunidade, né? E falar a todos aí que estão nos ouvindo, né? Que pensem realmente com muito carinho, com muito amor, né? Desejando aí muita luz para todos vocês. E pensem na medicina integrativa, na homeopatia, nos florais, na acupuntura, como um caminho, né? Um caminho aí para cura,
verdadeira, né, do indivíduo como um todo. E não desistam jamais, mesmo que possa estar difícil. Pode ser difícil, mas nunca é impossível, né? Jamais é impossível. Lutem pelos seus ideais, né? Sempre com muito amor e sempre com muito respeito às pessoas que pensam diferente, né? Eu acho que, assim, eu já fui tão julgada por pensar diferente, e Hahnemann foi tão julgado por pensar diferente, que hoje uma das coisas que eu tomo muito cuidado, né, é em não julgar aquele que pensa diferente. Acho que é isso. E passar para vocês que eu sou uma apaixonada pelos animais e uma apaixonada pela homeopatia, que é a minha vida. Muito obrigado mesmo, Cami. Gratidão, Si. E essa foi a Cibele que assim falou, que assim contou a história dela, contou a história de Hahnemann, que vai servir como base para, em 1930, Dr. Bach fundar a terapia floral. Não esqueçam que Dr. Bach também foi médico, ele também foi homeopata e seguiu diria transcendendo, que seria a palavra mais adequada, os estudos com muita honra ao legado deixado por Hahnemann e trazido pela homeopatia à luz desses tempos atuais como uma possibilidade de intervenção. Então, gostaria de agradecer a vocês por estarem nos ouvindo, convidar vocês a se inscrever, a assistir os próximos vídeos e, no próximo vídeo, conhecer a história de Dr. Bach contada por Solange Carneiro. Então, espero você, um grande beijo e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.